mergulhar sem medo no desconhecido. Para mim, a sensação é o seguinte: ainda dá tempo. E o que precisa? A gente amar o próximo. Olha, eu sei que tem todos os matizes. Eu, como físico, eu não tenho dúvida nenhuma, desde 2007, quando eu vi o terceiro relatório do painel internacional de mudanças climáticas ligado à ONU, que congrega 3.000 físicos, e um desses físicos é o Paulo Artacho, da USP. Ele foi meu colega de classe, então eu fui até a USP e falei: Paulo, que papo é esse? Porque essa é uma matéria na Folha de São Paulo falando que guerras mundiais serão fichinha perto do que vai acontecer. Uhum. E eu fui falar: mas por quê? Que isso? Aí eu acabei assistindo, nesse ano de 2007, uma aula que ele deu para os docentes da física que queriam também saber. Então eu estive presente e vi a seriedade daquilo que ele estava contando. E desde então eu entendo claramente não só o quanto o aquecimento global é uma verdade, não importa o que pensem, mas também a concentração de CO2 na atmosfera está já em níveis hoje que a humanidade jamais conheceu. Aí você me pergunta: e o que vai acontecer? A gente não sabe, porque a gente jamais conheceu isso antes, né? Então é um cenário de incerteza, e quando você olha os sinais dados pelo planeta e os sinais dados por nós mesmos nessa vontade de agredir o próximo, a gente vê o quanto isso, aliado à capacidade de autoaniquilação que nós temos hoje, que nunca tivemos antes, sim, o risco que nós corremos como espécie. Então, eu fico pensando, o que vai acontecer? Em algumas experiências, as pessoas tiveram informação que não haverá uma hecatombe nuclear, porque não deixarão isso acontecer, porque se acontecer, isso afeta outras dimensões e outros lugares. Aí eu ouço tudo isso, respeito tudo isso e fico dentro da minha profunda ignorância, porque eu não sei dizer o que seja outra dimensão. Outra dimensão é o quê? É outro. Né? Como é que você... Opa, desculpe. Como é que você separa uma dimensão da outra? É uma coisa fluida? Ou é uma porta que abre e fecha? Tem a ver com frequência? Tem a ver com densidade? Ou é uma outra coisa? Porque quando a gente fala em frequência e densidade, a gente ainda está falando de matéria. Coisas de matéria. Exatamente. Nós ainda raciocinamos dentro do contexto material. E eu acho que existem coisas que são imateriais e muito difíceis de serem provadas cientificamente, como a gente chama hoje, porque toda a parafernália humana de produzir provas é material. Exatamente. E das realidades que não são materiais. Exatamente. Aí a gente... então, eu acho que a gente tem que mergulhar sem medo no desconhecido. Uhum. E se deixar seguir pela intuição e pelas sensações. Para mim, a sensação é o seguinte: ainda dá tempo. Uhum. E o que precisa? A gente amar o próximo, parar de querer brigar, cuidar de tudo e de todos, entender que todos somos ligados. Isso é uma intuição que eu sinto dentro de mim. Eu não quero que as pessoas aceitem isso como uma verdade. Sim, cada um tem que sentir isso. Como eu disse, nós estamos coletando dados. Coletar dados não significa que a gente, enquanto está coletando, não vai fazendo crescer dentro da gente uma intuição. Tudo leva a crer que há energias, ou nós mesmos, fora daqui, preocupados com o que nós estamos fazendo aqui, sabendo que a gente está, talvez, cometendo um grande erro. E que ainda dá tempo da gente rever isso. Tudo caminha para essa possibilidade. Ainda dá tempo. Mas é interessante você estar falando, eu acredito. Mas eu não acredito que isso será um movimento de massa, será individual.
como despertar. Por exemplo, é muito comum quando você vê uma pessoa que passou por EQM ter esse despertar. E muitas vezes ela não relata, pelos motivos que a gente já colocou, você principalmente, mas eu acho que, de alguma maneira, você não precisa viver esta experiência, mas pensar sobre as possibilidades que uma experiência de EQM nos traz. Eu acho que é uma maneira de despertar a nossa consciência. Eu acho que consciência não tem nada a ver com cérebro. São duas coisas diferentes, né? Apesar de, em determinados momentos, habitarem o mesmo local. O Eben Alexander, no livro dele, Uma Prova do Céu, ele usa uma expressão que não é dele, é de outro médico, que ele considera como se o cérebro fosse uma espécie de tela redutora que filtra as informações às quais nós teremos acesso, porque se nós soubéssemos tudo que nós de fato sabemos quando estamos fora daqui, nós não teríamos condições de ter os aprendizados que nós fomos programados ou escolhemos nós próprios ter nessa passagem aqui. Então, o cérebro é uma espécie de venda nos olhos, para que nós possamos aprender. Que nos limita até. Nos limita, exatamente. Limita, e talvez nos limite para que a gente possa cumprir tarefas que a gente poderia dizer, não preciso nada disso, que eu posso criar uma outra realidade. Exatamente, porque as pessoas saem daqui, eu quero ficar aí. Não, você precisa voltar. Precisa voltar por quê? Porque você escolheu passar por aquilo. E você não terminou. Nem se escolheu, às vezes eu acho que não tem tanta escolha, eu acho que tem uma programação necessária. O que eu percebo é que tem de tudo. A pessoa, ela escolhe ou sugerem para ela, e também é dito de formas diferentes, mas isso é dito em algumas experiências, que existe uma fila para vir para cá. Exatamente pela constituição desse planeta, que teria uma multiplicidade de formas de existência que não existe em outros lugares. Então, quando a pessoa vem para cá, ela se depara com um universo muito mais diverso. Eu acho que é uma exuberância material, o planeta Terra, que a gente está acostumado a não se deslumbrar, e é deslumbrante todos os dias. Assim, a luminosidade, a variedade rochosa, a variedade vegetal, a variedade animal, é uma coisa de uma complexidade. É uma exuberância que nem eu sinto. É uma exuberância que talvez a gente não tenha nem capacidade de se deslumbrar com isso tudo, porque é uma coisa extraordinária. Eu acho muito difícil que exista um outro planeta como o nosso. E se existir, ele está em algum lugar muito, muito, muito distante. Você sabe que os físicos, eles costumam sentir esse êxtase ao olhar para o universo. Porque, assim, como é que isso existe? E como é que isso é mantido? É mantido. Em ordem, em harmonia. Qualquer satélite que você coloque em volta da Terra, você tem que fazer correção de rotas periódicas, porque ele vai descendo. Ele não fica eternamente na mesma órbita. Ele vai perdendo velocidade, porque ele vai se chocando com micropartículas. De uma forma ou de outra, ele vai perdendo velocidade, e ele vai caindo. Então, você tem correção de rota. Você usa as placas solares para acelerá-los para nova rota e tudo mais. Como é que a Lua nunca cai? Sabe? Então, quando você olha, tem tantos mistérios nesse universo que os físicos, eles ficam assim ajoelhados perante essa beleza.